assumem a liderança do campeonato pernambucano hoje com essa vitória dura contra um adversário muito valente, na minha visão bem treinado. E aqui está saindo. E o Sport, Anderson? Não, está saindo aqui. Vamos, Igor. Vamos lá então, continuando. Então, Anderson, o Sport, ele chega ao seu melhor início de temporada desde 2009. O Sport não tinha um início tão promissor, com aproveitamento tão alto assim. Quanto é importante os jogadores entenderem rapidamente o seu padrão de jogo, o que você deseja em campo, e o quanto foi importante o Sport manter a base da temporada passada para um início tão promissor assim, 2023? Vamos por partes, né? Uma das recomendações que eu tenho à minha equipe sempre é que o primeiro passo para vencer um jogo é começar com 11 e terminar com 11. Então, assim, eu acho que o jogador desse foi imprudente e acho que merecia o cartão amarelo. Ele já tinha cartão amarelo, não vejo nada que tenha afetado, que tenha sido alguma coisa desproporcional. Acho que o árbitro agiu da maneira que tinha que agir. Segundo, que a gente respeita a valentia, mas foi um jogo, depois da expulsão, de um time só. Um time só quis jogar, um time só tentou fazer as situações e o outro time se defendeu, e nesse ponto eu concordo. Defensivamente, eles foram valentes, eles tentaram, mas o jogo, né, já não era mais aquele jogo dos primeiros 30 minutos. Que mesmo que eles tenham saído, a gente também teve as principais chances ali. E nós tivemos boas chances hoje, muitas boas chances, que nós finalizamos mal, o goleiro fez defesas. Eu acho que foi muito merecido o resultado. Eu acho que, apesar do clima todo, de final de jogo e tal, eu acho que foi muito merecido. Porque se teve uma equipe que buscou o resultado, deu no primeiro minuto, com chances claras, foi a nossa. Em termos do que está acontecendo no campeonato, esse início, cara, assim, a gente fez uma boa pré-temporada, nem tudo está saindo ainda do jeito que eu acho que pode sair. Às vezes a gente progride em determinado aspecto e às vezes regride um pouquinho em outros aspectos. Isso é uma coisa natural e normal de uma equipe que ainda está se encontrando e se conhecendo como equipe. Nós tivemos muitos jogadores que chegaram e que foram colocados nessa base, que é uma base muito boa, com ideias diferentes também. Então tudo isso demanda tempo, mas eu acho que a gente está progredindo bem. A equipe é competitiva, a equipe tem demonstrado qualidade, a gente tem brigado muito pelo controle emocional também, para poder ter tranquilidade, mesmo com um jogador a mais. Muitas vezes é natural que a equipe se exponha mais, e mesmo com o jogador, a equipe com um jogador a menos, às vezes consegue um contra-ataque, consegue fazer gol, consegue vencer jogo. Eu acho que a gente não deu praticamente nenhuma chance para o Retrô a partir do momento que nós tivemos um jogador a mais. Então isso é prova de maturidade, que a gente fez o jogo organizado, daquilo que a gente sabia que podia fazer. Então, assim, é promissor esse começo? Sim, mas tem muita coisa pela frente e a gente precisa continuar evoluindo. Boa noite, Anderson. O resultado já diz muita coisa, né? Vitória, mas o Sport teve um volume muito grande de criação de jogadas, de finalizações, de posse de bola, e deu para perceber algumas tomadas de decisões erradas. E até em algum momento ali deu para ver você também na área técnica um pouco chateado e irritado com alguns lances que eram desperdiçados. Mandando foi que o Sport teve mais esse quesito de decisões erradas tomadas desde que você assumiu o time. Eu não vou falar para você, saber responder se foi o que mais aconteceu isso. Eu percebo assim que em determinado momento a ansiedade começou a tomar um pouco conta do jogador, de querer chegar mais rápido, e toda vez que você começa a deixar que o coração fale um pouquinho mais, né, do que o lado racional, você acaba tomando muitas vezes decisões equivocadas. Então eu acho que algumas tomadas de decisões realmente não foram boas. Acho que a gente falhou também em alguns momentos em questões técnicas de finalização, tá? A gente podia ter finalizado melhor, podia ter não chutado para cima, chutado. Eram bolas que a gente teria capacidade e condição de poder finalizar melhor, né? Então eu concordo nesse aspecto, mas eu gostaria de ressaltar principalmente a questão da torcida também. Eu acho que no momento que foi encaminhando para o final do jogo, o torcedor veio apoiar, e se a gente teve uma energia a mais, se a gente teve
essa capacidade de poder buscar o resultado foi muito graças ao torcedor que veio jogar junto com a gente. E eu posso afirmar para vocês, nós não vamos ganhar todos os jogos. É impossível a gente terminar uma temporada, já não ganhamos o primeiro jogo. A gente não consegue terminar uma temporada com 100% de aproveitamento. Né? E a gente precisa do torcedor entender isso e nos ajudar, principalmente quando a gente às vezes está criando e não está conseguindo finalizar muito bem, ou às vezes não está criando tão bem assim, ou tecnicamente a gente não está no melhor dia. Então acho também que o torcedor foi fundamental para que a gente pudesse conquistar essa vitória. Professor, boa noite. Boa noite. Fiquei curioso porque o Gabriel Santos vinha desempenhando seu papel muito bem, né? Enfim, nesse início de temporada, e dessa feita o Gabriel não estava no time, né? De frente, o senhor optou por não colocá-lo. Queria saber os motivos, né? Se o senhor puder fazer uma análise, inclusive, do primeiro tempo sem ele. Acho que nosso time jogou bem no primeiro tempo, cara, assim. E não acho até que ele, na entrada dele, a gente tenha tido melhoras significativas. Gabriel é centroavante, o Wagner Love é centroavante, entendeu? Ali vai jogar um, o outro vai ter que esperar. É natural que aconteça isso. Em situações de jogo, a gente pode jogar com dois, mas a minha equipe sempre joga com meia. Eu sempre penso em jogar com meia, sempre. Minhas equipes todas jogam com meia, sempre. Centroavante e meia. Não jogo com falso 9, não jogo com falso meia, eu jogo com meia e centroavante. Eu gosto do jogo. Talvez eu seja muito, como é que eu vou falar assim, saudosista, mas eu gosto, entendeu? Eu sempre, todas as equipes, dificilmente eu vou com uma formatação de 3 volantes, dificilmente eu vou jogar sem nenhum centroavante, eu sempre penso nessas posições. Então, assim, em determinado momento a gente faz alguma opção, ele entrou pelo lado já pela segunda vez, não é o métier dele, não é a característica principal dele. E se a gente encontrar uma forma de que os dois possam jogar juntos, ou que venha um terceiro centroavante, a gente pode tentar. Mas agora, no momento, eu acho que a gente entende, e acho que o nosso lado esquerdo, com o Juba e com o Igor, funcionou muitíssimo bem. Ganhamos muito mais do jogo até que o Gabriel foi jogado como extremo ali, como falso extremo. A gente criou muita jogada pelo lado esquerdo, muitos cruzamentos, uma jogada de linha de fundo. Então eu acho que é uma tendência que a gente possa permanecer com esse tipo de formatação. Obrigado. Anderson, boa noite, parabéns pela vitória. Obrigado. O senhor acabou de falar do Igor, e gostaria que você comentasse a respeito da situação dele, se o senhor tem alguma informação, e também do Ronaldo, né, que foram 2 jogadores que deixaram o gramado com alguma amostra, preocupa para o próximo jogo, o que o senhor pode falar sobre isso? Eu acho que todos os 2 atletas, eu acho que preocupa, a gente precisa ter mais informações, tá? Qualquer coisa que eu fale agora eu posso cair em contradição, porque eu não tive esse contato com o departamento médico ainda para poder ter informações mais precisas, mas a princípio, né, os 2 são jogadores que preocupam sim para o próximo jogo. A gente precisa ainda esperar talvez essas próximas 48 horas para a gente ter uma opinião mais precisa sobre o que aconteceu mesmo, tá? Anderson, tudo bem? Tudo bem. Sabemos que faz parte do futebol a questão da catimba, né? Mas até que ponto isso pode atrapalhar? Porque foi o que aconteceu muito, principalmente nos minutos finais do jogo, com o goleiro do Retrô, que ele tentou segurar muito. Até que ponto isso atrapalhou o desempenho do time? Mas, cara, assim, esse tipo de coisa no Brasil é tão comum. O goleiro, às vezes, o goleiro faz uma defesa e cai, e não estou falando que a minha equipe também não vai fazer isso, né? Embora eu não seja adepto disso, eu acho que você pode ganhar tempo quando realmente acontece alguma coisa. Pô, sofreu a falta, não ter pressa de retornar é uma coisa. Agora, o que a gente vê no futebol brasileiro é o goleiro às vezes faz uma defesa, não tem contato com ninguém, e cai. Isso é uma coisa tão recorrente e a gente conspira contra o nosso próprio futebol. Eu acho que a gente fica conspirando com um espetáculo pior, e estou falando isso da minha equipe também, não estou me isentando disso não. Isso nunca foi recomendação minha, eu já tive goleiro que fazia a mesma coisa, por mais que a gente falasse, tem que segurar, tem que isso, aquilo, mas... E a gente vê brecha na atuação muitas vezes da arbitragem. A arbitragem é conivente com isso, vai deixar para dar o cartão faltando 2 minutos. Eu falei com o árbitro assim, olha, você vai dar 8 minutos de acréscimo, um time que parou 10, 12 minutos, você acha que é justo?
Agora que nós estamos ganhando, agora você vai beneficiar o cara que prejudicou o jogo constantemente. Você acha que isso é justo? Eu não acho justo. Eu acho que ali é hora dele pagar. Ali era para dar 10 minutos, agora são 3. E não vão dar 10 para um time que tentou praticar um antijogo. Então essas coisas para mim ainda a gente está engatinhando ainda para poder tirar e fazer cada vez mais um espetáculo melhor, porque o torcedor paga para poder ver o jogo de futebol. E a gente tem que tentar entregar isso para ele. Na parte técnica, tática, a gente tenta, e na parte disciplinar, ou na parte do jogo mesmo, acho que a gente pode melhorar com algum tipo de situação. Anderson, boa noite. Boa noite. Essa dica que você deu aí de preferir jogar com apenas um 9, e evidentemente que em algumas situações pode acontecer de você utilizar os dois, né, o Gabriel e o Wagner. Sim. Me dá a sensação que eu tenho, minha interpretação, que você já tem na sua cabeça a sua formação titular. Claro que o Igor nem sempre começa o jogo, né? Ele vai às vezes para o banco e o Juba faz a lateral esquerda. Essa equipe de hoje já está muito perto da equipe titular do técnico Anderson é muito cedo, tem muito jogo pela frente ainda. É que eu falo assim, da mesma forma que eu falo que eu não sou favorável a jogar com 2 centroavantes assim para iniciar jogo, não quer dizer que eu não vá fazer isso para frente, porque tudo é muito prematuro, entendeu? A gente precisa adequar características de um e de outro. E como eu falei com vocês, eu gosto de ter um meia no time, eu gosto. Eu acho que o meia ele flutua numa zona extremamente importante do campo ali, o jogo entre linhas, às vezes ele até participa pouco, mas quando ele pega na bola, ele é o cara que vai deixar o centroavante na cara do gol, vai deixar o extremo na cara do gol. Então, assim, não é muito da minha ideia. E eu não acho que a gente tem agora, nesse início, a capacidade de montar alguma estratégia mudando um pouquinho essa minha ideia. Então acho que ali, como qualquer outra posição, a gente vai ter uma briga boa, né? E nem todo atleta vai conseguir jogar todos os jogos, gente. Nós estamos aqui no 6º jogo, eu acho, 6º, e a gente já teve que rodar a equipe, não é porque eu estou poupando o jogador, porque o jogador não se recupera, e provavelmente na quarta-feira nós vamos ter alguns que não vão se recuperar. Então a gente precisa ter um elenco qualificado. Acho que a gente está caminhando para ter a equipe ideal. Como você falou assim, já é a equipe não, mas já tem boas ideias, já tem boas relações, tem posição que a gente já consegue visualizar que eles estão tendo um conhecimento, um entrosamento muito bom. Mas é muito prematuro, ou provavelmente será a equipe titular. Obrigado, professor. Beleza, gente? Obrigado. Perfeito, então.